Agora que nós já entendemos, vou colocar aqui mais uma vez o laser. Agora que nós já entendemos os principais conceitos da cetoacidose diabética e do estado hiperosmolar hiperglicêmico, vamos entender como conduzir esses pacientes. A gente já sabe fazer o diagnóstico, a gente já sabe a fisiopatologia, agora como é que eu conduzo? Primeira coisa que eu preciso estabelecer, que é a base de tudo, é uma hidratação agressiva. Esses pacientes, como eu falei, eles são naturalmente desidratados por conta da diurese osmótica. Então, eu preciso reidratá-los de forma agressiva. Geralmente eu uso NaCl para isso. Eu preciso ter cuidado com os íons, com os eletrólitos. Lembra lá na fisiopatologia que eu disse que perde água e perde sódio, perde água e perde potássio, perde água e perde fósforo, perde água e perde magnésio. Então eu tenho que ter isso na mão, né? Para a gente manusear de forma mais fina. E quais são os dois grandes marcadores aí? É o potássio e o sódio. Eu preciso ter potássio e sódio ali na mão e eu vou ensinar vocês como fazer isso. Né? O que resolve realmente a cetoacidose é a insulinoterapia e é também o que resolve o estado hiperosmolar hiperglicêmico, é a insulinoterapia, né? Para corrigir o déficit insulínico e diminuir a lipólise. Né? Eu tenho que tratar a causa base e, obviamente, durante tudo isso, uma monitorização intensiva deve ser instituída. O paciente deve ser monitorizado na sala vermelha até que a resolução seja conseguida. Ok? Então, esses são os pilares: hidratação agressiva, correção iônica, insulinoterapia e tratamento da causa base. Então, se alguém te perguntar como conduzir um paciente em cetoacidose diabética ou em estado hiperosmolar hiperglicêmico, você vai dizer que vai conduzir fazendo hidratação para repor a volemia do doente, vai conduzir corrigindo distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente em potássio e sódio, né? Que eu vou ensinar como é que faz. Você vai dizer que precisa da insulinoterapia, óbvio, né? Para que corrija a lipólise e a hiperglicemia, e tratar a causa de base, se a causa de base for uma causa tratável, ok? Então, a fluidoterapia é a primeira coisa. Na primeira hora eu vou fazer uma média de 20 ml por quilo. Então, você vê que é um volume considerável. É a fase de ressuscitação. Eu não me preocupo aqui com sódio. O paciente está desidratado, eu vou hidratá-lo. Vou hidratar com NaCl a 0,9% mesmo. Não me preocupo com soluções hipotônicas aqui. Professor, e se tiver ring lactato? O ring lactato tem um pouquinho de glicose, né? Mas a gente usa mais rotineiramente o soro fisiológico, mas não há grandes contraindicações ao soro ring lactato, não. Obviamente, se você entrar com a terapêutica insulínica, né? Então, hidratação, 1,5 litro para um adulto médio, para um adulto de 70 quilos, corre rápido na primeira hora. Entre a segunda e a quarta hora, eu vou manter ainda um volume considerável, aproximadamente 500 a 1 litro por hora. Então, você vê que nas primeiras 4 horas, a hidratação é muito vigorosa. 1,5 litro na primeira hora e depois de 500 a 1 litro nas próximas 3 horas, ok? Professor, é difícil, é só decorar, né, gente? É só decorar. Eu vou fazer NaCl a 0,9%, 1,5 litro na primeira hora e depois 500 ml por hora nas próximas 4 horas. Se eu observar que ele precisa de mais volume, eu posso chegar até 1.000 ml por hora nas próximas 3 horas, que é da segunda à quarta hora. Ok? Vou reavaliando clinicamente o estado volêmico desse doente. Cuidado para aqueles doentes que não são tolerantes a volume, doentes com insuficiência cardíaca, doentes com insuficiência renal dialítica, hepatopatas crônicos, né? Principalmente acíticos, que não são tolerantes a volume. Você precisa fazer com mais parcimônia essa reposição volêmica e muitas vezes usar até coloide no caso dos hepatopatas. E uma monitorização continuada em ambiente de sala vermelha. Então, fazer o volume, todo mundo que é a base do tratamento, todo mundo já sabe. Em algum momento eu vou precisar adicionar glicose. Por quê? Porque eu vou começar a insulina, vou mostrar para vocês como, e essa insulina, ela vai diminuir os níveis de glicemia mais rápido do que
corrigir a acidemia. Lembra que a acidemia acontece por deficiência de insulina, lipólise, produção de cetoácidos. Então eu dou insulina, eu diminuo a lipólise, esses cetoácidos vão ser lavados, mas a glicemia cai mais rápido. Então vai chegar um ponto em que a glicose vai estar menor que 250, um risco de hipoglicemia, e eu ainda não posso parar a insulina, porque ainda está ácido o paciente. Ainda existe acidemia. Nessa hora é a hora que eu coloco glicose a 5% ou a 10% na solução de hidratação, ok? Então, na cetoacidose, quando a glicemia chegar em 250, eu acrescento ali um sorinho glicosado para correr junto com o soro que está sendo feito, e no estado hiperosmolar hiperglicêmico, quando a glicose for 300 mg por decilitro, eu acrescento aí o soro glicosado também para permitir que eu continue fazendo a insulina, né? E isso aí para manter, obviamente, a insulina. Nesses casos aqui, eu já vou estar numa fase de desmame da insulina, a insulina já vai estar numa dose muito baixa, né? Provavelmente metade da dose que a gente usa uma unidade por quilo por hora, né? A insulina já vai estar ali em 0,05 unidades por quilo por hora, porque a gente vai reduzindo a insulina de acordo com a glicemia, né? Então, o volume, como é que eu faço? Soro ring lactato ou soro fisiológico, como eu falei, na primeira hora a gente faz até 1,5 litro, da segunda à quarta hora a gente faz 500 ml por hora ou até 1 litro por hora, né? Eu corrijo o sódio para a hiperglicemia. Como é que eu corrijo o sódio para a hiperglicemia? Você tem que entender que aquele sódio que você está vendo no exame, ele não é o sódio corrigido. Porque quando eu tenho muita glicose no sangue, eu puxo água de dentro da célula para fora da célula e eu diluo o sódio. E aí o sódio obviamente vai cair. Não porque eu depletei sódio, mas porque eu estou diluindo esse sódio. E como é que eu faço essa correção? É muito simples. É só entender que para cada 100 mg por decilitro que se aumenta na glicemia, eu tenho queda de 1,6 mEq por litro de sódio. Eita, repete, professor. Volta o vídeo que você consegue ver. A cada elevação de 100 mg por decilitro na glicemia, cai 1,6 milimols de sódio por litro, ok? Então eu corrijo e uso solução hipotônica depois que eu fizer a ressuscitação do paciente. Ressuscitei o paciente com solução NaCl, eu sou ring lactato, mas ressuscitei a volemia. Agora o paciente está normovolêmico ou está com uma tendência à normovolemia, né, por perfusão adequada. Nessa hora eu vou dosar novamente o sódio, sódio corrigido. Lembra de corrigir o sódio? Sódio corrigido normal ou alto, é hora de trocar o NaCl a 0,9 por NaCl a 0,45, ok? Então eu faço NaCl a 0,9 na primeira, segunda, terceira, quarta horas, estabilizei, o paciente está agora com a volemia adequada, bem perfundido, eu doso o sódio. Sódio normal ou alto, eu vou trocar a minha solução de reposição de sódio de 0,9 para 0,45, ok? E obviamente, como eu falei, glicose a 5% quando a glicemia estiver inferior a 250 mg por decilitro. Eu vou fazendo no mesmo volume, né? Se eu estou fazendo aqui, sei lá, 100 ml hora, eu faço 100 ml hora aqui. Se estou fazendo 500 ml hora, eu faço 500 ml hora aqui, ok? A correção do sódio, existe uma formulazinha, mas basicamente é aquela ideia. Para cada 100 mg por decilitro de glicemia que aumenta, eu diminuo 1,6 mEq de sódio. Então, para achar o sódio corrigido, obviamente eu faço a soma desse déficit aí que foi calculado para cada elevação de 100 mg por decilitro. Então, um exemplo clássico. Vamos lá, um exemplo rápido. O paciente está com a glicemia de 400. Então, ele aumentou 100 3 vezes, concorda? Era para estar ali em 100, ele está em 400, aumentou 3 vezes.
Se aumentou 3 vezes, vai cair 1,6 para cada vez no sódio. Então, cai 1,6 mais 1,6 mais 1,6. Vai dar 3,2, 4,2, 4,8. Então, 4,8 mex precisam ser adicionados àquilo que o exame me deu para achar realmente o sódio verdadeiro, ok? Sódio corrigido, ele está baixo, então aí existiu realmente uma depressão verdadeira. Se o sódio corrigido estiver normal ou alto, aí é a desidratação que foi severa mesmo. E óbvio que depois de corrigir essa desidratação, se ele se mantiver normal ou alto, eu vou fazer solução fisiológica a 0,45%. Ok? Então a troca, como eu já falei, é dessa forma que a gente faz. E a insulinoterapia? Lembra que eu fiz volume? Lembra que eu corrigi? Não corrigi ainda, mas dosei íons, né? Mas eu fiz volume e ensinei a vocês como é que faz volume. Próximo slide eu vou mostrar como é que a gente faz a observação, principalmente do potássio, que é determinante para o início da insulina. Porque eu só vou... Como é que eu vou preparar a insulina? A insulina vai ser 100 unidades, que é 1 ml de insulina regular, e 99 ml de soro fisiológico. Aqui está 100 para 100, mas para ficar 1 unidade por ml, é melhor que a gente faça 100 unidades em 99 de soro. Aí eu vou ter 1 unidade por ml, ok? A dose inicial é geralmente de 0,1 unidade por quilo-hora. Então imagina o paciente de 70 quilos, ele vai fazer 7 unidades, 70 quilos, ele vai fazer 7 unidades por hora. 7 unidades por hora, ou seja, 7 ml por hora. 7 ml por hora, concorda? Se aqui, ó, eu vou fazer 100 em 100, eu vou ter 1 unidade por ml. 1 unidade por ml. Se minha dose é 0,1 unidade por quilo-hora, eu vou começar pensando, paciente 70 quilos, então 70 vezes 0,1, ele vai precisar fazer 7 unidades por hora. Como é 1 ml, 1 unidade por ml, eu vou fazer 7 ml hora, ok? Eu evito aquele bolo inicial, antigamente a gente fazia um bolos inicial, porque aumenta o risco de hipocalemia importante, aumenta o risco de edema cerebral. E eu vou ajustando essa dose de acordo com a minha titulação, inicialmente de horário, depois a cada 2 horas, mas eu preciso reduzir no máximo 50 a 75 miligramas por decilitro por hora. Se eu reduzir a glicemia mais rápido do que isso, eu posso causar edema cerebral. Por quê? Glicose muito alta, osmolaridade sérica alta. O neurônio começa a reter osmose, a aumentar a sua tonicidade. Se eu corrigir muito rapidamente aqui essa osmolaridade, o que é que vai acontecer? Vai ficar esse meio hipotônico. E esse meio hipotônico vai entrar água no neurônio, né, que estava cheio de osmose ativos. Então, eu tenho que corrigir a glicemia nesta velocidade, 50 a 75 miligramas por decilitro por hora. Professor, dosei e eu reduzi em 100, então reduza um pouco a dose da insulina, vá tateando. Dosei e não caiu 50, só caiu 20, então aumente a dose da insulina e vá tateando, ok? Mas é importante saber disso. Então, a insulinoterapia, como é que a gente faz? Quando o potássio é menor que 3, eu não começo a insulina, eu corrijo o potássio primeiro, para depois começar a insulina, ok? Hoje a gente já sabe como preparar, já sabe a dose, já sabe como acompanhar. Agora, para começar, tenho que avaliar primeiro o potássio. Potássio está menor que 3, eu não começo a insulina, eu vou repor potássio de 20 a 30 mEq a cada litro de solução que eu fizer, ou seja, de 2 a 3 ampolas de potássio a 19,1% a cada litro de solução fisiológica, para melhorar esse potássio, passar esse potássio, né, para entre 3,5 e 5,5, que é quando eu posso aí sim continuar a reposição de potássio, mas posso entrar com a insulina, ok? Para reduzir a glicemia em 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. E aqui a correção do potássio é muito simples,
potássio entre 3 e 5, eu posso iniciar uma reposição de potássio e iniciar a insulina. Você fala, professor, por que essa preocupação com potássio? Porque quando eu faço insulina num estado hiperglicêmico, eu estou fazendo uma solução polarizante. O potássio vai passar para dentro da célula. Eu vou causar uma hipocalemia nesses pacientes. Entendeu? Então, o potássio cai quando eu faço insulina nos estados hiperglicêmicos. Então, potássio entre 3 e 5, eu vou repondo potássio de 20 a 30 mEq por litro, mas eu posso fazer insulina, começar a insulina como eu ensinei anteriormente. Ok? Como eu ensinei anteriormente. Se for menor que 3, é só reposição, só vou fazer potássio depois que ele passar, só vou fazer insulina depois que ele passar de 3. E se o potássio for maior que 5, eu não preciso repor potássio. Eu vou fazendo a insulina e vou acompanhando o potássio. Só reponho o potássio quando ele baixar de 5. Só reponho o potássio quando ele baixar de 5. Então, para resumir, potássio menor que 3, repõe potássio antes de fazer a insulina. 20 a 30 ml por 20 a 30 milimols por litro de solução. Se ele está entre 3 e 5, eu começo os dois juntos. Repor potássio e fazer insulina, como eu ensinei a fazer a insulina. Se o potássio estiver maior que 5, eu já posso começar a insulina sem repor potássio, né? Mas vou dosando o potássio e quando ele baixar de 5, aí sim eu reponho. Eu posso precisar repor fósforo, professor? Pode, mas em casos muito específicos. E magnésio? Também em casos muito específicos. O fósforo tem uma característica interessante. A hipofosfatemia causa depressão cardíaca e respiratória. Então, depressão cardíaca e respiratória inexplicada, dosa o fósforo. Se o fósforo estiver baixo, você repõe com 20 a 30 mEq de fosfato de potássio em solução IV. E o magnésio? O magnésio vai causar sintomas neuromusculares, vai causar uma hipocalemia persistente. Então, magnésio baixo é uma causa de hipocalemia persistente e arritmias cardíacas. Está acontecendo isso, o magnésio está baixo, eu vou fazer 1 a 2 gramas de magnésio, de sulfato de magnésio V em 6 horas. Então, fósforo e magnésio, atentem no fósforo, depressão respiratória e cardíaca, e atentem no magnésio para arritmias refratárias, sintomas neuromusculares e hipocalemia persistente. Ok? Ok, então a gente aprendeu a fazer a hidratação, a gente aprendeu a como fazer a insulina e quando iniciar, a depender do potássio. A gente já aprendeu a repor o potássio, a gente aprendeu a repor o fosfato, se precisar, e o magnésio. Né? E quando é que eu interrompo a insulinoterapia? Quando é que eu interrompo a insulinoterapia? Não é pela glicemia, eu interrompo pelas minhas características gasométricas. Então, quando eu tenho resolução da acidose, ou seja, pH maior que 7,3 e bicarbonato maior que 15, é hora de começar a pensar realmente em interromper a insulinoterapia endovenosa. O paciente tem que ser capaz de se alimentar, e eu só vou interromper essa insulina endovenosa quando eu fizer a dose subcutânea necessária e esperar 2 horas. Eu faço a dose subcutânea da insulina, espero 2 horas para poder retirar a insulinoterapia endovenosa. Então, insulinoterapia endovenosa vai ser interrompida quando o pH maior que 7,3, bicarbonato maior que 15, o paciente está acordado, podendo se alimentar, e eu vou fazer a subcutânea, esperar 2 horas para poder retirar a insulina EV. Ok? E como é que eu faço a dose da subcutânea, professor? A dose da subcutânea é muito simples. Eu vou fazer de 0,5 a 0,8 unidades por quilo dia. Então, imagine um paciente de 70 quilos que eu faça 0,5 unidades por quilo dia. Então, 70 quilos vai dar 7 vezes 5, 35 unidades por dia. 35 unidades por dia. Entenderam o que eu fiz? Peguei aqui 0,5 e multipliquei pelo peso, 70. Dá 35 unidades por dia, ok? Essas 35 eu vou dividir 50% para as de longa duração, como a glargina, Detemir, ANPH, e 50% para as prandiais. Então, 35 é um número ruim de dividir, então vou dizer aí que eu peguei
35 vai dar 17, né, para unidades para de longa ação e 17 aí 17,5, 17 para as pré-prandiais, né? Onde eu vou dividir antes das refeições, das 3 principais refeições, café, almoço e jantar. Então aqui é muito simples, eu vou fazer obviamente a dose subcutânea, essa dose aqui subcutânea, e esperar 2 horas para poder retirar a insulina endovenosa, né? Sempre lembrando de fazer essas doses pré-prandiais. Então simples de fazer, aqui é simples. Então HGT menor que 250, eu vou, obviamente, adicionar glicose a 5% ou a 10%, né? Vou reduzir a dose da insulina. Lembra que a gente começou com 0,1 unidades por quilo-hora? Agora que eu reduzi em 50%, né? Vou começar a reduzir a dose da insulina. E eu mantenho insulina até o pH, obviamente, aumentar, ficar maior que 7,3 e o bicarbonato maior que 15. A transição para a insulina subcutânea a gente já falou, né? Muito simples de se fazer. Como eu falei, 0,5 unidades por quilo dia, com 50% de insulina de ação longa, né? E 50% dividido em doses pré-prandiais. Fácil de fazer, é importante que esse paciente seja monitorizado, obviamente, em ambiente de terapia intensiva ou de sala vermelha. Então os parâmetros glicêmicos vão sendo vistos pelo menos na primeira hora e depois a cada 2 horas, né? A gasometria também a cada 2 horas, para a gente saber a hora de interromper a insulina, né? Obviamente, o balanço hídrico, esse paciente ele precisa começar a ter, ele vai urinar, obviamente, ele já estava urinando, inclusive isso era uma das causas da desidratação do paciente, mas agora, quando eu for corrigindo a hiperglicemia, a tendência é que aquela diurese osmótica acabe, mas ele precisa de uma monitorização, ok? E é óbvio, como último pilar, eu preciso tratar os desencadeantes, identificar e tratar os fatores desencadeantes. Então, é uma infecção, trata a infecção, é uma alteração cardíaca, uma afecção cardíaca, trata essa afecção cardíaca. Mas eu preciso realmente corrigir os fatores desencadeantes. E quais são as complicações, professor, da cetoacidose diabética e do estado hiperosmolar hiperglicêmico? Hipoglicemia iatrogênica, aquele paciente que continua fazendo infusão de insulina, né, a despeito de níveis glicêmicos abaixo de 250. É por isso que a gente começa a glicose quando a glicemia chega em 250. Hipocalemia grave, inclusive isso mata, viu? Porque o potássio cai muito quando eu começo a fazer insulina. Por isso que eu não faço insulina para potássios menores que 3. Aí eu reponho o primeiro potássio. Depois que ele passa de 3, eu mantenho a reposição de potássio e começo a insulina. Eu só vou fazer insulina isoladamente se o potássio for maior que 5. E o edema cerebral, muito comum quando eu corrijo muito rapidamente a glicemia. Eu não posso corrigir com essa velocidade toda, porque senão eu vou causar edema cerebral. As complicações tardias, lesão renal aguda, síndrome da angústia respiratória, esses pacientes muito desidratados, todo paciente muito desidratado, todo paciente que tem uma hiperviscosidade sanguínea tem um aumento na proporção, na produção de coágulos, né? Então, tromboembolismo venoso pode acontecer e muitas vezes até um choque refratário por conta dos distúrbios hidroeletrolíticos e da acidose importante que esses pacientes apresentam. Os mecanismos fisiopatológicos do edema cerebral a gente já falou, mas basicamente é essa correção rápida da osmolaridade plasmática. Eu corrijo tão rapidamente que o meu neurônio que está hipertônico de forma adaptativa vai puxar água e aí edema cerebral. Por isso que a correção da glicose é de 50 a 70 miligramas por decilitro, não é isso? Então, no edema cerebral, óbvio, eu vou pensar quando o paciente tiver manifestações neurológicas muito evidentes, né? Muito evidentes, e aí a propedêutica é exame de imagem e a condução é para um edema natural
cabeça neutra, elevação da cabeceira, às vezes solução hipertônica como manitol, para tentar reduzir esse edema cerebral. Como é que eu previno as complicações? Primeiramente, corrigindo de forma gradual a glicemia, 50 a 75 mg por decilitro. Eu faço uma redução de 50 mg por hora, no máximo. Isso aqui me evita muito edema cerebral. Obviamente que uma monitorização eletrolítica é importante. Lembra do sódio, depois da correção do sódio em relação à glicemia e depois da correção, se o sódio estiver normal ou alto, diminuir a concentração da solução que eu estou usando. Tromboprofilaxia, então pacientes que não conseguem deambular precisam usar heparina, Precisam usar heparina, que são pacientes com maior risco de trombólise e uma hidratação adequada, nem rápida demais, nem devagar demais. Existe um manejo de uma situação especial que é a cetoacidose euglicêmica. Isso veio muito à tona agora com o uso dos inibidores do SGLT2, que é a dapaglifosina, a canaglifosina, aumentam muito o risco de cetoacidose euglicêmica. A gestação também, O paciente gestante tem um maior risco de cetoacidose euglicêmica. O jejum prolongado também ajuda ou pode causar cetoacidose euglicêmica, é mais raro. Então eu ficaria entre esses dois aqui. A gestante pode evoluir com quadro de cetoacidose euglicêmica e os pacientes que usam dapaglifosina, principalmente, inibidores da SGLT2, como os pacientes de risco realmente para cetoacidose euglicêmica. A estratégia específica não difere muito do que a gente já conhece. Eu vou considerar a cetoacidose normoglicêmica quando eu tiver acidose metabólica com anion gap elevado e tiver presença de cetoácidos, Cetoácidos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Então eu tenho lipólise, apesar de não ter uma glicemia tão elevada, mas eu tenho acidose causada por cetoácidos, mesmo com a glicemia normal. Esse paciente usa inibidores do SGLT2 ou essa paciente está grávida, fecha o diagnóstico para cetoacidose normoglicêmica. O manuseio é muito semelhante. Hidratação, a insulinoterapia tem que ser feita de forma mais parcimoniosa. Muitas vezes a glicose já entra junto com a insulina, porque os níveis de glicose já estão baixos, Então, monitorização rigorosa, para que a gente faça essa condução. São pacientes com pouca reserva mesmo, Então, você vê que na gestante, a gestante pode ter cetoacidose diabética com glicemia menor que 200, Menor que 200. E o idoso? O idoso, geralmente, é um paciente muito mais propenso a estado hiperosmolar, hiperglicêmico do que a cetoacidose. Mas o que é importante no idoso e na gestante, a gente tem que ter cuidado na reposição volêmica. Como eu falei, pacientes idosos muitas vezes não são tolerantes a volume, então a gente tem que fazer com mais parcimônia, com mais cuidado. Então, os critérios diagnósticos para cetoacidose euglicêmica nada mais são do que uma relativa euglicemia ou normoglicemia, que é a glicose menor que 250 ou até menor que 200 algumas vezes, uma acidose metabólica por anion gap elevado, ou seja, um pH menor que 7,3 e um bicarbonato menor que 18, e a presença de cetose, seja cetonemia, seja cetonúria. Ok? Uma pergunta que não quer calar: em algum momento para essa acidose eu preciso usar bicarbonato? Geralmente não. Na cetoacidose diabética, geralmente a gente não usa bicarbonato. A própria correção, a suspensão da lipólise resolve o processo acidótico. Mas em acidoses com risco iminente de morte, ou seja, uma acidose muito grave, com pH menor que 7, aí vale a pena fazer bicarbonato para diminuir o efeito que essa acidose causa sobre o coração, que é de cardiodepressão, e sobre o vaso, que é de vasodilatação.
Então, quando o pH for inferior a 7, eu faço sim bicarbonato, e o jeito de fazer é esse: 100 mEq de bicarbonato, ou seja, eu posso usar 100 ml, geralmente a concentração de bicarbonato é 1 mEq por ml, então 100 ml de bicarbonato de sódio associado a 400 ml de água destilada para correr em 2 horas. Cuidado em pacientes que não toleram bem volume por conta do risco de edema importante. Então aqui os critérios de resolução definitivamente da cetoacidose diabética, né? Vamos continuar utilizando o ADA como principal. Vai estar resolvido quando eu tiver glicemia normal, glicemia pelo menos menor que 200, mais pH adequado e bicarbonato acima de 15, ou seja, pH acima de 7,3 e bicarbonato acima de 15. Eu posso também ter a visão de um anion gap baixo, mas geralmente a gente usa bicarbonato maior ou igual a 15, pH maior que 7,3 na presença de uma glicemia menor que 200. A gente diz que está resolvido a cetoacidose, aí a gente faz a transição da insulina EV para a subcutânea. É óbvio que esse paciente vai estar acordado, vai estar podendo se alimentar, e aí sim a gente fica tranquilo que o quadro evoluiu bem. Aqui são 2 casos bem rapidinhos para a gente fechar. Paciente feminino, 16 anos, com diabetes tipo 1 há 3 anos, apresenta-se com vômito do abdominal e respiração profunda. Olha só, é um caso gastrointestinal, é um quadro gastrointestinal associado a uma respiração de Kussmaul, né? Então, toda vez que eu tiver essa respiração profunda aqui, história de diabetes tipo 1, eu tenho que pensar em cetoacidose. Quadro gastrointestinal clássico. Eu doso glicemia está 420. Primeiro critério, ok? Ok. Primeiro critério é a glicemia maior que 250. Cuidado para as grávidas e para quem faz uso dos inibidores do SGLT2, dapaglifosina e essas medicações que eu posso ter normoglicemia, né? pH menor que 7,3? Sim, ó, o pH é 7,12. E o bicarbonato está menor que 18? Sim, o bicarbonato é 8. E ainda tem cetonemia. Dosei e tem cetonemia. Fechou o quadro. Cetoacidose diabética, a conduta é hidratação vigorosa, 1 litro na primeira hora, né? Insulina, se o potássio permitir, né? Potássio menor que 3 eu reponho potássio, potássio entre 3 e 5 vou fazer potássio e insulina, potássio maior que 5 eu posso fazer só a insulina. Concorda? Ok, então aqui fechou e vou acompanhando, monitorando como a gente falou. Aqui um segundo caso, um masculino, 78 anos, com diabetes tipo 2, né? Há 15 anos, confuso, você vê, alterações neurológicas. A gente falou lá no primeiro vídeo que o estado hiperosmolar hiperglicêmico geralmente cursa com alterações neurológicas, desidratado e com febre. Desidratação, confusão num paciente com diabetes tipo 2, aí eu faço a glicemia, vem 950. Olha o sódio, 156. Será que esse sódio é realmente o verdadeiro? Esse sódio obviamente ele é muito maior, né? Então, existe um sinal de desidratação importante, porque mesmo eu diluindo o sódio, ele ainda está alto, tá vendo? Uma osmolaridade 342, o normal é 290, com pH normal, bicarbonato relativamente normal. O pH está um pouquinho baixo, que o normal é 7,35 a 7,45. O bicarbonato está um pouquinho baixo, normal é acima de 22, mas muito pouco, né? Não deu para fazer essa grande acidose. Isso aqui, obviamente, é um estado hiperosmolar hiperglicêmico. Esse paciente vai precisar, obviamente, de ressuscitação volêmica. Nesse caso, a gente tem que ter cuidado, é 78 anos, ó, 78 anos. Principal causa de estado hiperosmolar hiperglicêmico é idoso com infecção. É idoso com infecção ou com restrição ao acesso à água. Então, eu vou pesquisar muito bem se esse paciente tem infecção para fazer antibiótico, né? Para fazer antibiótico, aqui está dizendo antibiótico para pneumonia, mas eu preciso ver se tem ou não sinais de pneumonia, né? E iniciar a insulina em baixa dose, monitorização cardíaca continuada. Eu tenho que ir fazendo insulina daquele mesmo jeitinho que eu falei, mas nesses casos eu preciso baixar aí até numa velocidade um pouco menor
né? Talvez 30, 40 miligramas por decilitro por hora, para que a gente vá organizando esse paciente. Depois dessa reposição volêmica, que eu vou dosar novamente o sódio. É óbvio que antes de fazer a insulina eu tenho que dosar o potássio, como eu já falei, e aí está resolvido. Tá bom, pessoal? Falamos de forma bem rápida não, mas falamos de forma detalhada até sobre cetoacidose diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico. Tá bom? Agora eu vou tentar lá no TikTok dar uma resumida em tudo isso que a gente falou aqui em menos de 10 minutos. Tá bom? Então dá uma olhada lá no TikTok, no canal do YouTube, onde vai sair esse vídeo, e no Instagram, onde a gente está sempre postando as novidades sobre medicina de emergência e terapia intensiva. Um grande abraço, até a próxima.